no último tópico de ponto, foi a condição de alinhamento de 3 pontos, né? Então, 3 pontos, 2 pontos sozinhos, por exemplo, um ponto A e um ponto B no plano, ele sozinho, né? Por 2 pontos, a gente consegue traçar uma única reta que passa por esses 2 pontos. Então, tendo 2 pontos, você garante que você tem sempre uma reta que passa por eles. Tá certo? Só que, se você tiver 3 pontos, aí a coisa é diferente. Pode ser que esses 3 pontos estejam sobre a mesma reta, né? E nesse caso, esses 3 pontos estão alinhados. Ou esse terceiro ponto está fora da reta. E nesse caso, os pontos não estão alinhados, né? Então, aqui no nosso exemplo, o ponto A, B e C estão sobre a mesma reta R e, portanto, eles estão alinhados, certo? E daí, se a gente não tem a representação geométrica disso, mas você tem as coordenadas dos pontos, então, para saber se esses 3 pontos A, B e C eles estão alinhados, basta que a gente calcule o determinante, né, formado pelas coordenadas desses pontos. Se é o cálculo desse determinante der zero, significa dizer que esses 3 pontos estão alinhados. E se esse determinante der qualquer outro valor que não seja zero, significa dizer que os 3 pontos não estão alinhados, né? Então, o exemplo dos pontos A, B e C, né, estando alinhados, o determinante dele dá zero, né? E se eu pegar os pontos A, B e D, o determinante dele vai dar diferente de zero, porque esses 3 pontos A, B e D não estão alinhados. Então, é Ô, professor, no caso, a gente só vai procurar o valor desse determinante quando tiver A, B e C, né? Você vai precisar de 3 pontos, tá bom? Porque por 2 pontos, sempre passa uma reta. Eles pertencem sempre a uma reta. Mas 3 pontos não. Acontece ou não. No caso dos pontos A, B e C aqui, sim, estão alinhados. E o ponto A, B e D não estão alinhados, tá bom? Tá joia? Vamos pegar esse raciocínio dos 3 pontos alinhados e do determinante da zero para a gente falar sobre o nosso assunto, que é a equação geral da reta. Alguma perguntinha antes de a gente começar? Vamos lá. Equação geral da reta. A toda reta R do plano cartesiano está associada, né, pelo menos uma equação do tipo ax mais by mais c igual a zero, em que esses números a, b e c são números reais. O número a e o número b, em especial, eles não podem ser ao mesmo tempo nulos, ou seja, eles não podem ser ao mesmo tempo igual a zero, né? E x e y são as coordenadas, né, de um ponto P genérico sobre esse ponto, ou sobre essa reta R, né? Então, a gente escreve a equação de uma reta. Então, por exemplo, Rzinho aqui é o nome da reta, R dois pontos, aí eu escrevo a equação dela, ax mais by mais c igual a zero. E como é que a gente obtém essa equação de uma reta? Veja o seguinte, lembre-se que eu falei para vocês anteriormente, na introdução, que por 2 pontos, né, por exemplo, ponto A, aqui no nosso desenho, e um ponto B, por dois pontos, sempre passa uma única reta. Então, 2 pontos significa dizer que se eu consigo passar por eles uma reta, 2 pontos estão sempre alinhados. Mas 3 pontos pode estar ou não, conforme a gente já falou anteriormente. Então, imagine que eu tenho os pontos A e B, eles estão alinhados, e eu tenho um ponto genérico chamado P, aqui na nossa retinha, né? Então, esse ponto P aqui nosso, ele tem coordenadas x e y, conforme está aqui. Bom, do jeito que nós desenhamos aqui, eu tenho um ponto P sobre a mesma reta que passa pelos pontos A e B.
Portanto, esses três pontos A, B e P, eles estão alinhados. Se eles estão alinhados, se eu calcular o determinante, né, usando as coordenadas desses três pontos, o valor desse determinante vai dar exatamente igual a zero. Ok? Então, aqui eu tenho que os pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto P, eles estão alinhados. Estão alinhados. E se eles estão alinhados, significa dizer que o determinante, quando eu fizer, vai dar zero. Então, é baseado nisso que nós vamos escrever a equação da reta que passa pelos pontos A e B, né? E, obviamente, por qualquer ponto P com essas características. Vamos montar o que precisamos. Alguma perguntinha até aqui? Não? Vamos lá. Vamos pegar o exemplo aqui que nós temos. Para obter a equação geral da reta R, que passa pelos pontos A e B aqui, basta impor a condição de alinhamento para o ponto A, B e P, né, esse ponto genérico da reta R que eu mostrei para vocês. Então, pegando o exemplo aqui, eu vou ter o determinante, eu vou escrever a coordenada de ponto A, o x de A, 3, o y de A, 2. Lembrando, eu boto 1 aqui no final. Pego agora as coordenadas de B, menos 2 e menos 1. Coloco 1 lá no final. E agora eu pego as coordenadas de P, que é x, y e 1. Então aqui, vou montar meu determinante, já vou colocar ele aqui na forma de calcular. Então, usando a regra de Sarri, ou Sarros, como está escrito lá, nunca sei a pronúncia direito, eu repito essas duas primeiras colunas. Então, vou repetir aqui o 3, repito o 2, o menos 2, o menos 1, o x e o y. Bom, está aqui montado o meu determinante. O que eu vou fazer agora é calcular os determinantes, né? Só que como esses três pontos, A, B e P, eles estão alinhados, eu já sei que o determinante vai dar zero. Eu não estou verificando se vai dar zero. Eu já sei que ele dá zero, porque os três pontos eu tenho garantido que estão alinhados. Então, basta eu aplicar aqui o cálculo do determinante. Então, vamos lá, passo a passo. Então, aqui, essa primeira diagonal aqui, x, eu vou multiplicar por menos 1 e vou multiplicar por 1. Então, x vezes menos 1 vezes 1 dá menos x. Aí, agora eu vou pegar aqui y vezes 1 e vezes 3. Y vezes 1 vezes 3 dá 3y. Agora eu vou pegar 1 vezes menos 2 vezes 2. Então, multiplicando 1 vezes menos 2 vezes 2, isso dá menos 4. Ok? Já completei a primeira diagonal. Menos. Aí, abre aqui um colchete. Vou pegar a segunda diagonal aqui, que é 3 vezes menos 1 e vezes 1. 3 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 3. Agora eu faço 2 vezes 1 vezes x. Isso dá 2x. E, finalmente, eu faço 1 vezes menos 2 vezes y. Vai dar menos 2y. E tudo isso eu sei que é igual a zero, porque os pontos e círculos estão alinhados. Então, o que vamos fazer agora é arrumar essa expressão, simplificá-la da melhor forma. Então, aqui, seguindo o nosso cálculo, esse primeiro, menos x mais 3y menos 4, né? Eu vou repetir aqui. Menos x mais 3y menos 4. E aqui, nessa parte aqui, eu vou usar a regra de sinais para tirar esses camaradas do colchete. Então, aqui eu tenho o menos com o menos 3, fica mais 3. O menos com o mais 2x fica menos 2x. E o menos com o menos 2y vai dar mais 2y, tudo isso igual a zero. O que eu vou fazer, finalmente, é simplificar aqui os camaradas. Esse menos x eu vou juntar com menos 2x.
Isso vai dar para mim menos x com menos 2x vai dar menos 3x. O 3y eu vou juntar com 2y. Isso vai dar para mim 3x mais 2y vai dar mais 5y. E os dois números aqui eu vou juntar, o menos 4 com o mais 3. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Tudo isso é igual a zero. E está aqui escrita a equação da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Ok? Todo mundo entendeu? Pessoas? Eu entendi. Entendeu? Tá tranquilo? Joelson, explica essa parte de novo, por favor. Que parte, meu amor? Qual é a parte que está dizendo? A da ligação que o senhor fez, as diagonais. Ah, das diagonais. Então, ó, essa regra de Sarri, para cálculo de determinantes, né? Eu tenho um determinante aqui quadrado, né? Ou seja, ele tem 3 linhas e 3 colunas. O que eu faço? Eu escrevo meu determinante, está aqui nessa região que eu estou mostrando. Então, eu repito as duas primeiras colunas aqui. Então, aqui eu tenho duas diagonais. Essa diagonal é laranja, que eu estou mostrando, e a outra diagonal em lilás, que está aqui. Então, o meu cálculo começa eu multiplicando os valores que estão na mesma linha, na primeira diagonal. Então, é x menos 1 e 1. Multiplico isso aí, dá menos x. O outro número, multiplico os caras que estão na mesma linha, y1 e 3. Multiplicando os 3, dá 3y. Vou multiplicar agora a última linha da minha diagonal em laranja. 1 menos 2 e 2. Multiplico esses caras, dá menos 4. Quando eu for passar agora a multiplicar os caras da diagonal em lilás, eu boto um menos aqui, abro parênteses ou colchete, tanto faz. E vou multiplicar os três números que estão na mesma linha. 3 menos 1 e 1. Multiplico esses caras que estão na mesma linha. Isso dá menos 3. Depois, multiplico o 2, 1 e o x, que estão na mesma linha. Isso dá mais 2x. E, por último, multiplico 1 menos 2 e y, que estão na mesma linha. Isso dá menos 2y. Né? Então, o nosso determinante, ele já sabemos que ele é igual a zero. Então, tá aqui no final igual a zero. Aqui eu vou só arrumar até simplificar e obter a minha equação da reta. Repetir esses três primeiros camaradas aqui. Está repetido. Aqui, como tem um menos fora do colchete, eu faço regra de sinal. Então, está feita a regra de sinal aqui. E eu só fiz juntar os termos que são semelhantes. O termo que tem x com o que tem x, deu menos 3x. O que tem y com o que tem y, deu 5y. E número, juntei, deu menos 1 igual a zero. Está aqui a nossa equação da reta, que passa por esses pontos A de coordenadas 3 e 2 e o ponto B de coordenadas menos 2 e menos 1. Ok? Entendido? Ok, obrigada. Entendi, sim. Tem mais alguma perguntinha? Bom, olha só, gente. Observe que aqui no nosso gráfico nós temos 4 pontos. Né? Professor, Oi. então sempre tem que colocar dentro do parênteses, ou da outra parte lá. Correto, isso. Em qualquer questão que tiver que seja desse jeito, tem que colocar. Isso, exatamente. Tá Viu? certo, obrigada. Tá bom, disponha. Então, Professor, oi. Mas essa conta que o senhor terminou, não tem como fazer sistema não, né? Não entendi, repita a pergunta. Essa conta que o senhor terminou, desse x menos 3x mais 5y, a gente não vai precisar fazer sistema não, né? Não, minha filha. Porque aqui nós queremos a equação geral da reta, né? Olha a forma que ela é. AX mais BY mais C igual a zero, né? E foi o que a gente obteve aqui, né? Menos Entendi. 3x mais 5 menos 1 igual a zero. Pronto. Obtivemos a nossa equação da reta. Da questão, tipo, pedir só o x ou só o y quando viesse não, né? Pronto. Questões como essa que você está perguntando sobre sistema, vai ser do tipo assim. Eu tenho uma equação de duas retas, né? Uma equação
Eu tenho duas retas e uma equação para cada uma. E, por exemplo, eu queira saber o ponto, se elas forem concorrentes, ou seja, se elas se cruzarem, elas vão ter um ponto em comum. E esse ponto eu calculo justamente calculando um sistema de equações com essas duas retas, tá bom? Entendi. Essa seria uma situação na qual você está perguntando, tá bom? Mas, por Entendi. enquanto, aqui a gente só está escrevendo a equação de uma única reta, tá bom? Ok. Obrigada. Dispõe, minha flor. Veja aqui que no nosso exemplo, aqui no gráfico, nós temos 4 pontos. O ponto A, o ponto B, o ponto C, aliás, 5 pontos, contei errado. O ponto C, o ponto D e o ponto P genérico, tá? Observe aqui que o ponto A, e B e P estão alinhados, estão na mesma reta. Porém, o ponto C não está nessa mesma reta, tá? E o ponto D está. Tá, o que significa isso? Existe uma forma de verificar se um terceiro ponto, né, pertence a uma reta ou não, tá bom? Se eu tiver a equação da reta, que nós temos aqui, a equação dessa retinha, eu tenho como verificar se esse ponto D está na reta ou não, conforme o ponto C está aqui. Como é que eu faço isso? Bem simples. Vamos subir aqui. Deixa eu anotar aqui as coordenadas do ponto C e do ponto D. Professor, se Oi. eu quiser fazer só pelo gráfico, dá certo também? Mas é mais confiável fazer a primeira conta, né? Se você tiver o gráfico, como a gente tem aqui, beleza, pode sim. Agora, se você não tiver, né, e você não vai precisar desenhar um gráfico para isso, tem uma outra alternativa, que é a que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Quem pode dizer para mim quais são as coordenadas do ponto C? Quanto é o x? O x é 2, X x é é 2 e y é 1. Perfeito. E quais são as coordenadas do ponto D? X é menos 1 e y é menos 2 sobre 5. Isso, x é menos 1 e y é menos 2 quintos. Perfeito. Muito bem. Então, agora eu vou verificar se o ponto C pertence à reta ou não. No gráfico já vimos que não pertence à reta. Mas o que acontece aqui nesse meu teste? Vamos fazer um testezinho aqui. Então, nós temos aqui a nossa equação da reta, tá bom? Então, observe que no ponto C, o x é 2 e o y é 1. O que eu vou fazer? No lugar do x na equação, eu vou colocar 2. E no lugar do y, eu vou colocar 1. Né? Então, vai ficar assim, ó. Menos 3 vezes... Aí, no lugar do x da equação da reta aqui, eu vou colocar 2. Vou botar até de outra cor aqui, ó. Mais 5 vezes... Aí, no lugar do y, eu vou colocar 1. No lugar do y aqui da minha equação, eu coloco 1. 1 menos 1. Bom, o que eu vou fazer aqui? Na minha equação da reta, o lado esquerdo, que é essa expressão, está dizendo que é igual a 0, que está do lado direito. Então, agora eu vou verificar aqui quanto é que dá esse cálculozinho dessa expressão que eu coloquei aqui. Tá bom? Então, muito bem. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. 5 vezes 1 dá 5. Menos 1. Bom, menos 6 com mais 5 dá menos 1. E menos 1 com menos 1 dá menos 2. Observe que deu menos 2. E menos 2 é diferente de 0. Esse 0 aqui, ó. Ou seja, o que eu obtive aqui foi um resultado diferente de 0. Se o que eu tiver do lado esquerdo, quando eu fizer a conta, der exatamente 0, significa dizer que o meu ponto pertence à reta, conforme o ponto D aqui. Mas como a gente já viu pelo gráfico, o ponto C não pertence à reta. E o que acontece com o nosso teste aqui? O nosso teste verificou que o resultado não deu 0, deu outro valor, no caso, deu menos 2. Então, se você tiver a equação de uma reta
e quer saber se um ponto pertence a ela ou não, você vai substituir no lugar do x e do y as coordenadas do seu ponto e fazer as contas. E veja que número dá. Se der diferente de zero, conforme deu aqui, você garante que esse ponto aqui, no caso o ponto C, ele não pertence à reta, ele não está na reta. Tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Não? Então, se a gente fizer esse cálculo com o D, vai dar 0. Vai dar 0, né? Vamos lá, vamos fazer essa verificação agora. Então, aqui eu vou substituir. As coordenadas do ponto D na equação da reta e nós vamos fazer as contas agora. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar o ponto D. A coordenada dele é menos 1 e 2 sobre 5, menos 2 sobre 5. Então, vai ter menos 3 vezes. Aí, no lugar do x da equação da reta, eu vou colocar menos 1. Não esqueça do parênteses, viu, gente? Para não dar erro. Mais 5 vezes. Agora, no lugar do y, eu vou colocar menos 2 quintos. Menos 2 sobre 5, no parênteses. E vou reescrever o resto, menos 1. Não coloque igual a 0, porque eu vou verificar se essa conta dá 0 ainda, viu? Então, vamos lá. Menos 3 vezes menos 1, eu faço 3 vezes 1 dá 3, e menos com menos dá mais. Agora eu vou fazer 5 vezes menos 2 quintos, regra de sinal, mais com menos dá menos. Então aqui vai ficar 5 vezes 2, 10. E 5 vezes 1 aqui de baixo dá 5. Repito, menos 1. Então eu vou ter mais 3, menos 10 dividido por 5 dá 2. Então eu tenho 3 menos 2 dá 1. E 1 menos 1 dá 0. Então a gente chegou que 0 é igual a 0, né? Então verificamos que, de fato, ao substituir as coordenadas do ponto D na equação da reta, verificou-se que a conta deu 0. Significa dizer que o ponto D, conforme vocês estão vendo no gráfico, pertence a essa reta aqui. Tranquilo, galera? Alguma perguntinha? Não. Pronto. Beleza, pessoal. Então, tá entendido aqui. Então, recapitulando aqui. Para a gente escrever a equação geral de uma Davi reta... tem uma pergunta, professor. Oi. Davi está perguntando se aquela equação y é igual a mx mais n. Se essa é aquela. Vamos Que chegar faz lá. parte. Ela vai ser chamada de equação reduzida. Serão os tópicos mais à frente, tá bom? Então, vamos aqui. Recapitulando aqui rapidinho. Para obter a equação geral de uma reta, né, eu vou precisar de 2 pontos, das coordenadas de 2 pontos, porque por 2 pontos passam sempre uma reta, ou seja, 2 pontos são sempre alinhados. Então, eu vou precisar de esses 2 pontos e vou precisar de um ponto genérico P de coordenada x, y, né? Então, se P pertence a essa reta que passa pelos 2 pontos que eu peguei, então significa dizer que o determinante formado, né, pelas coordenadas desses 3 pontos, ele vai dar 0. Tá bom? Então, a partir daí é que eu escrevo a equação geral de uma reta que passa por 2 pontos. Eu pego as coordenadas desses 2 pontos, pego um terceiro ponto P genérico, eu afirmo que esses 3 pontos estão alinhados, portanto, pertencem à mesma reta, e assim, fazendo um cálculozinho do determinante, eu obtenho a equação geral da reta. E, de posse da equação geral da reta, para verificar se um outro ponto pertence ou não pertence a essa reta, eu faço esse testezinho que eu mostrei para vocês agora. Eu substituo as coordenadas desse ponto que eu quero verificar na equação da reta. Se der 0, ele pertence à reta. Se der outro valor, não pertence à reta. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos a um exemplo. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Vamos molhar a garganta. Se hidratar, né, professor? Oi? Tem que hidratar a garganta, né?
É. Muito bem, pessoal. Eu posso limpar essa tela? Pode sim. Eu vou salvar aqui. Que aí, se alguém no futuro precisar, já tem um print dela aí. Deixa eu... Professor, tem uma pergunta aqui. Pode perguntar. Débora perguntou: se o determinante n der zero, eu posso fazer o cálculo da reta? Se o determinante der zero, Se pode fazer o cálculo da reta. eu ainda não entendi a pergunta. Se o Se o determinante determinante não der, Não der zero. olha só. Aqui, se a gente está falando de equação de uma reta, né, é porque eu vou precisar de ter 3 pontos perfeitamente alinhados. Se eles estão perfeitamente alinhados, o determinante dá zero. Tem que ser zero. Tá bom? Então, por isso que eu uso essa condição, essa ideia, para escrever a equação da reta. Se eu estou verificando, eu tenho as coordenadas de 3 pontos. Para saber se eles são ou não alinhados, eu não sei, eu faço o cálculo do determinante e verifico. Se o cálculo do determinante deu zero, é porque eles estão alinhados. Se deu outro valor, não estão. Para a gente aqui na equação da reta, nós vamos considerar que os 3 pontos, né, os 2 pontos A e B que eu tenho, e o ponto genérico P, eles estão alinhados. Porque se não tiver, não tem sentido falar em equação de reta. Né? Eu só tenho esses 3 pontos estão alinhados se eles estão na mesma reta. Né? Se eles não estão alinhados, não tem reta que passa por esses 3 pontos. Tá certo? A figura vira um triângulo. Então, aqui no nosso caso, o determinante dá zero. Tem que dar zero, porque senão os pontos não estão alinhados. Deu para entender? Só posso calcular a equação, escrever a equação geral da reta com 3 pontos alinhados. 2 pontos, né, com as coordenadas numéricas conhecidas e um ponto genérico P de coordenadas x e y. Aí eu consigo escrever a equação da reta. Fora isso, não dá para escrever. Tá bom? Respondida a pergunta, o questionamento? Vou limpar a telinha, vamos resolver um exemplozinho aqui. Professor, posso tirar uma dúvida rapidona? Pode. Por que a terceira linha tem que ter um? Ah, a terceira coluna. Isso, Né? coluna. Veja que, como a gente, quando vai fazer o cálculo aqui, a gente está sempre multiplicando, né? Os valores na linha. X com menos 1 com 1, Y com 1 com 3, né? Estou sempre multiplicando. E para calcular o determinante, né, das coordenadas, usando essa técnica aqui da regra de Sarri, eu preciso botar essa coluna de uns. Por quê? Como eu estou multiplicando, multiplicar por 1 não altera o resultado, né? Então, por isso eu coloco essa coluna de uns, porque eu tenho um determinante, né, quadrado, 3 por 3, aí eu posso aplicar essa técnicazinha. Porque quando eu coloco um 1 para multiplicar, ele é neutro na multiplicação, não altera o resultado nenhum. Tá bom? É por isso que ele está aí. Ele ajudar para a gente calcular esse determinante. Tá bom? Tá certo. Aqui. Então, veja aqui, isso aqui é o GeoGebra, né? Eu tenho aqui uma equação de reta. Então, veja aqui 2 pontos, né? Eles são sempre alinhados. E para obter a equação dessa reta aqui, eu pego um terceiro ponto genérico, né, de coordenadas x e y, conforme nós vimos ali. Então, a equação da minha reta aqui, por exemplo, ó, ax mais by mais c igual a 0, no nosso caso aqui, ela está com o a igual a 1, b igual a 1 e c igual a 1. Aqui é a nossa equação da reta. A nossa reta é essa aqui. Ó. Então, o que acontece se eu colocar o a, aumentar ele? Olha o que... Pronto. Começar a travar. Pronto. A igual a 3. Veja que a equação da reta mudou. Agora ela é 3x mais y mais 1 igual a 0, né?
e a posição dela ficou diferente da outra, né? Então, obviamente, cada equação, né, diferente gera uma reta diferente, né? Então, aqui, se eu aumentar o A aqui, ó, veja que a reta ela vai tendendo a ficar mais em pé, tá bom? Aqui é só um exemplo. O que acontece se esse meu número A for negativo? Vamos passar aqui. Então, por exemplo, se o A for menos 2, olha, a reta mudou de posição, né? Se for menos 3, por exemplo, ela vai ter a tendência a ficar em pé, mas está na mesma posição. Vocês se lembram que, nesse caso aqui, lembra, o gráfico de uma reta é o gráfico de uma função do primeiro grau. Esse exemplo aqui seria uma função crescente ou decrescente? Quem lembra? Ninguém lembra? Tem uma dúvida, professor. Um Fale. menino aqui no chat. O A é negativo? Peraí. Guilherme perguntou, ele não entendeu se esse C é fixo. Não, C não é fixo não. Todos eles variam. Isso aqui é só um exemplo para mostrar a vocês dinamicamente no gráfico como fica, tá bom? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, essa reta aqui representada, ela é crescente ou decrescente, se ela for uma função do primeiro grau? Quem lembra? Bruno disse crescente. Oi? Bruno disse crescente. Você concorda com o Bruno? E Felipe também, não sei não, professor. Não sabe? Eu vou de crescente também. Crescente? Você sabe por Eu não quê? lembro disso, não. Não lembra? Bom, Não. observe que o plano cartesiano ele tem x e tem y, concordam? Sim. Para que lado o x está crescendo? Misericórdia. Olha os números. Os números estão crescendo para que lado? No x. Eles crescem para a direita. Para a direita, perfeitamente. E o y? Para cima. O y está crescendo para onde? Para cima, ele só para cima. Oi? O Y, ele cresce para cima. Cresce para cima, gente. Está aqui os números. Ó. Observe, ó, no eixo x. 1, 2, 3, 4, 5 está crescendo para a direita. No y, 1, 2, 3, 4 está crescendo para cima. Então, para a gente verificar se uma função é crescente ou não, no caso aqui, nessa função do primeiro grau, é uma reta, eu olho o crescimento do x. O x está crescendo para a direita. Então, imagine que você está sobre um ponto, você está num ponto sobre a reta. Então, um ponto C aqui. Então, veja, à medida que eu vou caminhando para a direita, o meu ponto está subindo. Veja que o ponto C está subindo. Eu estou caminhando para a direita, o ponto C está subindo. Então, a minha reta, né, minha função, aqui nesse caso, se ela estiver nessa inclinação, ela é uma função crescente. O que acontece se ela for decrescente, como aqui, ó? À medida que eu caminho para a direita, o meu ponto C está descendo, né? Então, se está descendo, a minha função, nesse exemplo, é decrescente. Tá certo, pessoal? São coisas importantes de a gente lembrar. Então, muito bem, a gente estava falando aqui, movimentando aqui o valor de A. O A sendo positivo, eu tenho sempre uma reta decrescente, conforme está aqui. Veja que o A é igual a 3, ó. Se o A for negativo, eu tenho uma reta crescente. Tá aqui. Tá bom? Muito bem, vamos botar o A para o 1. Se eu mexer no B, o que acontece se eu mexer com o B? Se eu tornar o B, né, aqui. Então, veja que eu caminhando com o B para valores positivos aqui, ó, por exemplo, 3, eu continuo aqui, né, a movimentação dele é essa. Então, ele vai tentando se aproximar do eixo X. Se eu trago esse B para os valores negativos, né, eu passo a ter uma reta crescente e os valores dele vão tendendo a se aproximar do eixo X. Ó. Ele tende a se aproximar do eixo X. E o que acontece com o C?
A gente pode dizer que quando está passando pelo primeiro quadrante e o terceiro quadrante, ele é crescente Quando estiver passando pelo primeiro e terceiro. Sempre vai ser? isso, Ah, tá então bom? tá. Só que aí nós vamos ver agora que depende de onde ele vai passar. Ó. Nem sempre é só ele passa pelo primeiro e o terceiro para ser crescente. Depende do C. Ó. Vou caminhar com o C para a direita. Então, à medida que o C é positivo, a reta ó, ela vai se deslocando para baixo. Então, aumentando o C, ela vai se deslocando para baixo. Ó. E aí ela não passa, não está passando aqui, por exemplo, aliás, ela está passando, né? Passa no segundo e quarto quadrante aqui, ó, decrescente. Se eu torno o C negativo aqui, ó, ela já está passando, continua passando aqui pelo segundo e quarto quadrante, ó, decrescente. Veja que o C, ela caminha paralelamente, né? Ou seja, esse númerozinho C independente aqui, ele desloca a reta paralelamente. Ele não inclina ela. Diferentemente do A e do B. O A inclina em direção ao eixo Y, tá? E o B inclina ela com relação ao eixo X. Veja que ela tenta fechar que nem uma tesoura com relação ao eixo X, por um movimento B, e ela fecha como uma tesoura tentando fechar com o eixo Y, se eu mexer com o A. Tá bom? Aqui é só um exemplo para vocês verem como seria uma reta, né, e a dinâmica dessa reta com os valores de A, B e C. Tá bom? Vamos aqui. Nossa, a hora passa ligeiro demais. Vamos verificar aqui casos particulares. Vou mostrar a vocês 3 casos particulares. O que seria isso? Bom, toda a equação geral da reta, ela tem, a forma de escrevê-la é ax mais by mais c igual a zero, certo? E ela tem 3 coeficientes. Quem são? A, B e C. Tudo bem? Vamos lá. Lembra que na definição aqui da equação geral da reta, ela diz aqui, ó, a toda a reta R do plano cartesiano está associado pelo menos uma equação do tipo ax mais by mais c igual a zero, em que A, B e C são números reais, né, são os coeficientes, e A e B não nulos simultaneamente, ou seja, o A e o B eles não podem ser zero ao mesmo tempo, tá bom? A gente tem que ter esse cuidado. Mas cada um separadamente pode ser igual a zero. Sim. Bom, primeiro caso aqui, ó. Se o A for igual a zero, o que acontece? Vamos aqui primeiro ver na prática. Então, veja aqui, eu tenho uma equação da minha reta aqui nesse nosso exemplo. O A, B e C, eles são iguais a 1, não são iguais a 0, né? Mas o que acontece se o A for 0? Vou manter o B e o C fixos, não importa o valor que esteja aqui, desde que não seja 0, tá? Vou transformar o A em 0. O que aconteceu com a nossa reta? Alguém pode dizer? Ela ficou paralela ao eixo Y, eixo X. O eixo, perfeito. X, Se o A for 0, nós temos sim uma reta e ela é paralela ao eixo X, tá bom? Então, veja que a posição que ela vai estar, aí depende do valor do C, já que o C desloca a reta paralelamente, tá bom? Mas aí, se o meu A for 0, eu vou ter sempre uma reta paralela ao eixo X. Perfeito? Tudo bem? Aí, o que ele está dizendo aqui? Ó? Se o A for igual a 0, né? Isto é, eu tenho 2 pontos distintos da reta que possuem a mesma ordenada, ou seja, tem a mesma altura. Desse modo, se a equação não tem o termo x, a reta é paralela ao eixo x, conforme a gente viu aqui no exemplo. Tá bom? Então, se o meu coeficiente A for 0, eu sei que a minha equação, a minha reta, aliás, ela é uma reta
paralela ao eixo X. Tudo bem? Vamos agora verificar quando o B for zero. Vamos lá na nossa prática. Vou voltar o A aqui para o 1. Pronto. Agora eu quero ver se quando o B é zero, o que acontece. Então veja que o A e o C, né? Eu não posso manter o A igual a zero e o B igual a zero. Tem que ser ou 1 ou 1. Vou trazer o B para zero. O que aconteceu quando o B for zero? Paralela ao Y. Isso. Se o B for zero, eu tenho uma reta que é paralela ao eixo Y, né? Então, aqui, a posição dela vai depender do deslocamento de C aqui, ó. Tá bom? Então, já que C desloca paralelamente, então, toda reta onde o coeficiente B é zero, ela é paralela ao eixo Y, tá bom? Vamos aqui ao nosso caso. Se B é igual a zero, né? Eu tenho dois pontos distintos da mesma reta que possuem a mesma abscissa, ou seja, o mesmo x. E sendo assim, se a equação não tem o termo y, a reta é paralela ao eixo y. Tá bom? E vamos ver agora o caso onde o c é igual a zero. Tá bom? O que vai acontecer aqui no nosso exemplo? Vou trazer o b para o 1. Pronto. A e b não pode ser zero ao mesmo tempo. Mas se eu trouxer o C para zero, o que está diferente? Essa reta ela passa por um lugar muito especial. Que lugar é esse? Quem pode me dizer? Origem. Origem, perfeitamente. Ó. Quando C é zero, a minha reta passa pela origem, ou seja, passa pelo ponto 0, 0 do plano cartesiano. Tá bom? Então, eu vou manter ela aí e vou mexer agora no A e no B. Então, se o C é zero, eu sei que a minha reta passa na origem. E se eu mudar os valores de A aqui, ó, a inclinação dela ela é como se fosse uma tesoura querendo fechar com relação ao eixo Y. Do lado negativo também, ó, ela tenta fechar aqui. E com o B, vai acontecer a mesma coisa, ela vai tentar fechar em tesoura com relação ao eixo X. Ó. Tanto se o B for positivo, tanto se o B for negativo. Ok? Então, se o C for zero, a reta passa pela origem do sistema. Então, vejam. Se o C é igual a zero, eu tenho AX mais B igual a zero. Nesse caso, para todo A e B, né, reais diferente de zero, o par ordenado 0, 0 satisfaz a equação. Ou seja, né, eu substituindo aqui o número 0, 0, ou as coordenadas 0, 0, nessa minha equação, eu obtenho que dá zero. Desse modo, se a equação não tem um termo independente, a reta passa pela origem do sistema. Tá bom? E como ficaria aqui, nesses três casos, a equação da reta? Eu tenho a equação da reta geral, né? AX mais BY mais C igual a zero. Então, se eu tiver aqui, para o caso do A ser igual a zero. Se o A for igual a zero, a minha equação vai ficar assim, ó. 0 vezes x mais BY mais C igual a zero. Então, 0 vezes x dá zero. Então, eu fico com BY mais C igual a zero. Né? Nesse caso aqui, eu tenho uma reta paralela ao eixo X, conforme a gente viu. Se o B for zero, então a minha equação da reta vai ficar AX mais 0 vezes Y mais C. E, finalmente, ela vai ficar AX mais C igual a zero. Então, esse tipo de equação aqui é uma reta paralela ao eixo Y, conforme a gente viu. E se o C for zero, simplesmente a gente sabe que ela vai passar na origem do sistema. AX mais BY igual a zero, eu sei que a reta passa pela origem do sistema. Tá claro, pessoal?
Sim. Ninguém perguntou, mas podem perguntar. E se o A e o B for zero ao mesmo tempo? Vamos ver o que acontece? Vamos botar aqui o A para zero e o B para zero. O que aconteceu? Sumiu. Sumiu, não tem reta. Se o A e o B for ao mesmo tempo zero, você não tem reta. O que é que sobrou dessa coisa toda? Aqui, ó. Quanto é o C? Aqui no nosso exemplo. 1. Aí eu ficaria com 1 igual a 0. 1 é igual a 0? Não. Não. 1 não é igual a 0. É um absurdo, né? E, portanto, se eu tiver ao mesmo tempo o A e o B igual a 0, eu não tenho reta. Não existe reta para isso. Tá bom? Por isso que ela não pode ser ao mesmo tempo 0. Sim, pode ser separadamente. Ou o primeiro é 0 e a reta fica paralela ao eixo X, né, quando o A é 0. Ou, se o B for 0, ela fica paralela ao eixo Y. E se o C for 0, simplesmente é uma reta que passa pela origem. Tá bom? Mas por isso que ela não pode ser ao mesmo tempo, conforme está aqui, ó, ela não pode ser simultaneamente 0, o A e o B. Está esclarecido? Vamos ver aqui alguns exemplos do que a gente estava falando ainda agora. No exemplo 2, observe as retas RS representadas na figura abaixo. Então, aqui, 4y menos 3 igual a 0, né? A gente isola o y aqui, passa o 3 para o outro lado. Então, está menos 3, fica mais 3. Aí o 4 passa dividindo, então fica y igual a 3 sobre 4, que é uma equação da reta S, que é paralela ao eixo X. Isso acontece toda vez que o coeficiente A... Fica travando. Toda vez que o coeficiente A for igual a 0. Então, a gente viu que ela gera uma reta paralela ao eixo X. O outro exemplo. 2x mais 1 igual a 0. Passo o mais 1 para o outro lado, fica menos 1. Passo 2 dividindo, então eu tenho que y igual a menos 1 sobre 2. Né? É a equação da reta R. Ela é paralela ao eixo X, né? E observe que o termo em X aqui ele não aparece. É porque o A é igual a 0, conforme a gente viu anteriormente. O exemplo 3. Observe as retas RR representadas na figura abaixo. Então, observe que agora a gente já tem as retas paralelas ao eixo Y. Isso acontece quando o B é 0, conforme a gente já viu. Então, veja que na equação da reta não aparece o termo em Y. Então, por exemplo, tenho 2x mais 2 igual a 0. É a equação da reta R que está aqui, à esquerda no eixo Y. Então, aqui eu passo o 2 para o outro lado, fica mais 2. E depois eu passo esse 2 aqui do lado do x, eu passo dividindo. Então, eu ficaria com 2, menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. A outra reta é a reta S, aqui à direita. A equação da reta dessa reta é menos x mais 3 igual a 0. Observe que o termo y não tem, porque o b é 0. Aí eu passo o 3 para o outro lado. Então, mais 3, ele fica menos 3. Então, vai ficar menos x igual a menos 3. Multiplico por menos 1, fico com x igual a 3. Então, aqui tem uma reta paralela ao eixo y. Isso acontece quando o coeficiente b é 0. E quando o c é 0, a gente viu que a reta passa pela origem. Né? Então, eu tenho dois exemplos aqui. 3x menos 2 igual a 0, né? Que é essa reta em verde. E y, ou x mais 7y igual a 0, que é essa reta em vermelho. Todas as duas Professor, passam pela eu não origem. entendi como é que eu vou saber qual é o A, o B e o C. O A, vamos aqui, olha, o A está sempre do lado da letra X. O que tiver com X é A. Mas eu tô dizendo no plano, no gráfico. No gráfico, como assim? Isso aí, de YX.
No caso aqui, esse 4 é A ou B? B. É o B. O B é do lado Y. O A é do lado do X, tá bom? E o C não está ligado a ninguém. O C é um número que não está ligado a nenhuma letra. Então, se tiver, aqui como no caso, tem só Y, então esse número que está do lado Y é o B. No exemplo embaixo aqui, ó, tem X. O Y não tem. O que está do lado do X é o A. Tá bom? Tá bom, eu vou ler. Alguma pergunta mais aí? Recíproca da propriedade. A propriedade Peraí, lá Lucas. diz que a gente se tem... Guilherme tem uma dúvida. Oi. Ele está perguntando na avaliação qualitativa as atividades de quando não valia nada, vai valer ponto. Deixa eu conversar sobre a avaliação qualitativa daqui a pouquinho. Aí eu explico direitinho, tá bom? Vamos só terminar aqui essa primeira parte do assunto. Então, veja, recíproca da propriedade. Que propriedade é essa? É da equação geral da reta que a gente viu agora. O que diz a propriedade da equação geral da reta? A toda reta R do plano cartesiano está associada a pelo menos uma equação do tipo ax mais by mais c igual a zero. Né? Ou seja, se eu tenho uma reta, essa reta ela está associada a uma equação uma equação de reta. Qual que diz a recíproca? A toda a equação na forma ax mais by mais c igual a zero, né? Em que a, b e c são números reais, tal que a diferente de zero ou b diferente de zero. Isso aqui é outra forma de dizer que o a e o b não podem ser zero ao mesmo tempo. Ou o a é zero, ou é diferente de zero, né? Ou o b é diferente de zero, um ou outro, tá bom? Então, ela está associada a uma única reta do plano cartesiano. Então, se eu tenho uma equação, e essa equação de reta ela está associada a uma única reta do plano cartesiano. O que diz o anterior? Se eu tenho uma reta, ela está associada a uma única equação. E aqui está dizendo o contrário. Se eu tenho uma equação, ela está associada a uma única reta. Tá bom? Cadê? Sim, está associada a uma única reta R do plano cartesiano, cujos pontos possuem coordenadas x e y que satisfazem essa equação. Beleza, vamos fazer esse exemplo aqui. Professor, mas todos esses pontos não estão relacionados somente a uma reta? Qual ponto você está falando? O que forma a diagonal? Por exemplo, isso aqui. É o que fica alinhado, é isso aí, como se fosse esse verde. Ele não é somente uma reta? Se os pontos estão nessa mesma reta, eles estão alinhados. Ok? O que tá dizendo a propriedade aqui é o seguinte. Toda reta, graficamente, ela tem, representando, né, equivalente a ela, uma única equação. Ou seja, para cada reta que eu tenho, para essa reta verde aqui, ela tem a única equação, essa aqui, ó, 3x menos 2y igual a zero. Ou seja, essa reta está associada a essa equação única. Não existem duas equações para a mesma reta. Se existir, elas são, na verdade, a mesma equação. E a gente vai ver um exemplo aqui embaixo. Então, uma coisa você tem a reta está associada a uma única equação. E a outra é que a equação está associada a uma única reta. É só a ida e a volta, tá bom? É isso que está dizendo, essa recíproca da propriedade. Né? Aqui diz que toda a equação está associada a uma única reta, e aqui a gente viu no começo que toda reta está associada a uma única equação. É somente isso, tá bom? Tá bom, entendi. Essa reta em vermelho aqui, ó, você veja que no gráfico ela é diferente da verde, obviamente, né? Eles estão em inclinação diferente. E a reta vermelha tem outra equação de reta para ela. Então, essa equação aqui, x mais 7y igual a zero, está associada a essa reta vermelha aqui, ó. E ela é única, ela só representa essa reta vermelha aqui. Nenhuma outra mais. Assim como essa reta vermelha só tem essa equação como equação dela. Não tem outra. Tá bom?
Então, nas questões que o senhor vai passar, Uhum. já vai ter a formulazinha? Tem equação que tem a equação da reta, né? Tem questões que tem questão que não tem, que você vai calcular. Tá joia? Mas se ele Joia. falar de reta, vai dar uma ou outra. Ou dá os pontos, né, que estão nela para você calcular a equação da reta, que é o que vocês vão fazer no exercício. Ou dá a equação da reta e pede para verificar se os pontos pertencem ou não. Ou um ou outro. Tá joia? Joia. Vamos ver esse exemplo 5 aqui. Ó. Vamos construir o gráfico da relação 3x mais 8y menos 7 igual a 0. Então, veja só. Para a gente construir, desenhar uma reta no gráfico, lembra que lá em função do primeiro grau, a gente precisava de fazer uma tabelinha, e nessa tabelinha só precisava de 2 pontos, 2 valores. Né? Já que por dois pontos passam sempre uma única reta, né? Passa uma reta por eles estão sempre alinhados. Então, se eu quero desenhar graficamente uma reta, preciso somente de 2 pontos, e mais nada. Vamos aqui. Então, eu tenho aqui 3x mais 8y menos 7 igual a 0, é a equação de uma reta. Então, como é que eu vou fazer isso para desenhar essa minha reta? Para construí-la, é suficiente conhecer dois de seus pontos. Eu preciso só de 2 pontos para construir essa retinha. Por exemplo, aí eu escolho. Aqui está a sua escolha. Se x, por exemplo, for igual a menos 3, você pode escolher qualquer outro valor. Nesse caso, se x for menos 3, no lugar do x aqui, eu coloco menos 3. Né? Então, aqui ficou 3 vezes menos 3. Aí repetiu todo o resto, né? E essa parte aqui, quando eu escrever isso aqui, ó, isso aqui virou uma coisa. Que coisa é essa que virou? Você sabe dizer o que é isso aqui? Uma equação. Uma equação na variável y, tá bom? Então, aqui virou uma equação na variável y. Então, agora é só resolver. Então, aqui, menos 3 com menos 7 dá... Cadê? Sim, dá 16 aqui. Que 16 é isso? Dá menos 10... Poxa, que conta maluca essa aqui. 3 vezes menos 3, gente, é professor. 9. Desculpa. Menos 3 vezes dá 9. Ó, meu Deus. Eu mesmo errando aqui, ó. Menos 9 menos 7 dá menos 16, né? Aí Ufa. eu passo para o outro lado, dá 16. Olha eu errando aqui. Ó. Aí eu fico 8x igual a 16. Passo 8 dividindo, y é igual a 2. Então, quando o x for menos 3, né? Aí eu substituo aqui, no lugar do x eu boto menos 3. Aí eu tenho uma equação na variável y. Então, 3 vezes menos 3 dá menos 9 com menos 7 dá menos 16, que está aqui, né? Aí eu passei o 16, que está negativo, para o outro lado ficou positivo, está aqui. Aí eu passo o 8 dividindo, ficou y igual a 2. Então, quando o x for menos 3, o y é 2. Tem um ponto P aqui no meu gráfico, primeiro ponto. Ah, Agora professor, eu preciso de mais um. era isso que eu queria perguntar, eu não estava conseguindo falar o que eu queria perguntar. Porque ele vai dar uma formulazinha, aí a gente vai ter que substituir pelo x e y do plano cartesiano. Isso. Então, ele sempre vai dar a relação. Isso. Caso ele queira, como aqui, que a gente construa, desenhe, né, no plano cartesiano a reta. Ele está dando a equação, né, que é essa aqui, e está pedindo para você desenhar a reta no plano cartesiano. Para isso, precisa de 2 pontos. Né? Só precisa de 2 pontos. Aí o x aqui fica a sua escolha. Você escolhe o x aqui. Pode usar menos 2, menos 1, tanto faz. Você pode usar qualquer um desses. Tá? Ele escolheu menos 3, por exemplo. Aí calculamos, aí obtivemos o primeiro ponto P, de coordenada menos 3 e 2. Tá? Então tá aqui, ó. X é menos 3, y é 2. Ponto P. Vou agora para o outro ponto que eu preciso. Aí ele escolheu o x igual a 5. Então, quando o x é igual a 5, eu venho na minha equação, no lugar do x boto 5. Então, vai ficar 3 vezes 5, mais 8y menos 7 igual a 0. 3 vezes 5, 15. 15 menos 7 dá 8, né? 15 menos 7 dá 8, positivo. Quando eu passo para o outro lado, fica
negativo. Então, esse 8 do y aqui eu passo dividindo, menos 8 dividido por 8 dá menos 1. Então, obtive o ponto Q, x igual a 5, y igual a menos 1. Tá aqui, x igual a 5, y igual a menos 1. Com os dois pontos marcados no plano cartesiano, eu pego minha régua e ligo com... Tá aqui o desenho da minha reta. Tá bom? Então, ele, para dar a equação... Oi. Professor, não estou entendendo, porque, tipo assim, eu achei que esse negócio fazia para descobrir o ponto P e Q, né? Só que o senhor falou que pode pegar qualquer valor de x, como assim? Porque aqui vamos construir o gráfico dessa reta aqui. Construir gráficos, né? É como na função do primeiro grau que a gente fazia. Para desenhar o gráfico da função do primeiro grau, a gente bastava ter 2 pontos. E o x é de livre escolha. Qualquer x que você escolher aqui, né, de menos 3, menos 2, menos 1, 0, qualquer um desses aqui, ó, esse ponto vai estar em cima dessa reta. Tá bom? Então, por exemplo, se eu escolher o menos 2, aí o y, ó, vem para cá, ó, o y vai estar entre 1 e 2 aqui, ó. Tá bom? Se eu escolher o menos 2 aqui, ó. Se eu escolher menos 1, se eu escolher o x igual a menos 1, fizer a conta, ó, o y vai estar entre 1 e 2 aqui em cima. Então, pelo que está aparecendo aqui, ó, se eu escolhesse menos 2, ia dar uma fração. Aí ele espertamente escolheu esses valores aqui, porque nenhum deles deu fração. Tá bom? Mas não tem problema nenhum. Você teria, sim, 2 pontos que estão nessa reta aqui, sem problema nenhum. Tá bom? Então, aqui nesse caso, aqui nesse exemplo, ele deu a equação da reta e pediu para desenhar no gráfico. Aí você precisa fazer isso. Escolhe 2 valores para x, substitui cada um e descobre o y correspondente. Aí você tem as coordenadas dos pontos que você precisa. Desenha esses pontos no plano cartesiano, liga eles, você tem o desenho da sua reta no plano cartesiano. Tá joia? Tá bem. Prontinho. Então, aqui, ó. Aqui eu já, o que eu estou falando aqui sobre a função do primeiro grau, a gente já vinha discutindo antes, né? Como vimos no estudo das funções, a lei y igual a menos 3 sobre 8x mais 7 sobre 8. Como é que ele obteve isso? Ele isolou o y aqui, ó. Deixa eu escrever para vocês. Como é que ele fez? Então, eu tenho uma equação de reta. 3x mais 8y menos quanto? Menos 7 igual a 0. Menos 7 igual a 0. Então, essa aqui é a equação de uma reta R, né? Qualquer. Aí, nós comentamos que toda a equação da reta, ela é equivalente a uma função do primeiro grau. Que a função do primeiro grau o desenho dela é uma reta, né? Então, só que na função do primeiro grau, na função, né? Uma função de R em R, né? Nós temos que f de x, na função do primeiro grau, é do tipo ax mais b. Lembram? Então, lembrando que esse f de x aqui é a mesma coisa que y, tá? Então, o que ele está fazendo aqui é pegando essa equação de reta e escrevendo nesse formato aqui. Então, como seria escrever nesse formato? Eu isolo o y. Então, eu tenho 3x mais 8y menos 7 igual a 0. Então, eu vou isolar y. Então, eu vou passar para o outro lado. Vou passar o 3x e vou passar o menos 7. Então, vai ficar 8y igual. Aqui está positivo, fica negativo. Menos 3x. Aqui está negativo, fica positivo. E vou passar o y dividindo agora. Y vai ser igual. Aí ele divide assim, em vez de botar uma vez só. Então tem menos 3x mais 7 sobre 8. Ele não escreve assim. Ele escreve assim. Que a gente pode fazer também. Y igual a menos 3 sobre 8x mais 7 sobre 8. Ok? Então, aqui eu tenho a minha função, f de x igual a x mais b, ó, conforme ele está dizendo aqui. Ó. Essa é a minha função do primeiro grau. F de x igual a menos 3 sobre 8x mais 7 sobre 8. O nosso a aqui, esse azinho, é menos 3 sobre 8 e esse b é 7 sobre 8.
né? Então, essa função do primeiro grau aqui, ela é equivalente, né, à equação dessa reta aqui. Tá bom? Então, a equação geral de reta e função do primeiro grau estão associados equivalentemente. Tá certo? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Como vimos no estudo das funções, a lei y igual a menos 3 sobre 8x mais 7 sobre 8 representa uma função afim. Isto é, uma função polinomial do primeiro grau, né, de R em R, definida por y igual a x mais b, com a e b números reais e o a diferente de zero. Então, esse gráfico D, por exemplo, seria uma reta aqui, inclinada. Então, quando estudamos a função afim, vimos que o coeficiente A está ligado à inclinação da reta, né? Então, na função, esse númerozinho A aqui, ele indica o quão inclinado está essa reta com relação ao eixo X. Isso a gente vai ver com mais detalhes mais na frente. E o coeficiente B é igual à ordenada do ponto em que a reta intercepta o eixo Y. Né? Então, por exemplo, aqui, essa reta intercepta o eixo Y nesse ponto aqui, ó. Tá certo? Esse númerozinho que está cruzando o eixo Y aqui é o 7/8, que dá 0, alguma coisa. Então, veja que ele é um pouquinho antes do 1 aqui, ó. Cadê? Pronto. Mais adiante, vamos estudar com mais detalhe. Então, não se preocupe com isso, tá certo? Então, na nossa equação geral da reta, ax mais by mais c igual a 0, né? E se eu isolar o y, conforme eu fiz no exemplo para vocês aqui, ó, conforme eu fiz aqui, ele vai ficar assim, ó, y igual a menos a sobre bx menos c sobre b. Mas não se preocupe com isso agora não, tá joia? Então, só para mostrar a vocês que a equação da reta e a função afim estão intimamente relacionadas. Tá joia? Alguma pergunta, pessoal? Professor, toda vez que o senhor pegar um ponto isolado, tem que averiguar se ele está alinhado ou não? Para você falar em alinhado, você tem que ter no mínimo dois pontos. Aliás, no mínimo 3 pontos. Porque 2 pontos sempre estão alinhados. Tá? De qualquer jeito. Ou seja, você tem 2 pontos, você passa uma reta por eles. Então, eles estão sempre alinhados. Agora, 3 pontos, nem sempre. Então, se você tem 2 pontos e quer saber se um terceiro está alinhado com os 2, aí você tem que verificar. Tá bom? Tudo bem aí? Professor, eu não entendi aquela parte que o senhor colocou as frações, porque eu estava aqui com minha sobrinha e não consegui ver direito. Aqui? É isso. Não, o que foi feito aqui foi... Aqui eu tenho a equação da reta. E aí, essa equação da reta, ela está intimamente relacionada com a função do primeiro grau, do tipo f de x igual a x mais b. Como? Veja que aqui o f de x e y é a mesma coisa. Então, o que eu estou fazendo aqui é isolar o y, deixar o y sozinho. Então, eu passei o 3x e o menos 7 para o outro lado. Tá aqui, ó. Era mais 3x, ficou menos 3x. Era menos 7, ficou mais 7. E, por último, eu passo o 8 dividindo. Só que essa primeira forma aqui não é a forma que a gente está acostumado a usar, do tipo ax mais b. Então, eu separei aqui, ó. Eu posso fazer isso. Eu separei aqui esse 8 para os dois valores. Então, ficou menos 3 sobre 8x mais 7 sobre 8. Só separei. Tá bom? Aí a função f de x igual a menos 3 sobre 8x mais 7 sobre 8 é uma função do primeiro grau, né? Que graficamente ela é equivalente à equação dessa reta aqui. Foi só isso. No caso é para descobrir tipo a função, né? E o outro foi só para descobrir Obrigado se é por crescente assistir. ou não, né? Bom estudo. Exatamente. Tá. Tá bom? Certo. Beleza? Obrigado por assistir. Bom estudo.